Olá a todos, meu nome é Ana Carolina, sou engenheira civil estrutural na Mata Urbem. Estou aqui hoje juntamente com meu colega Johnny para apresentar para vocês o funcionamento da primeira calculadora de CLT do Brasil. Bom, eu sou o Johnny Fontana, engenheiro da TQS, trabalho no suporte de desenvolvimento. Eu ajudei a contribuir no desenvolvimento da calculadora de laje CLT. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o funcionamento dela. Bom, então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o funcionamento da calculadora de CLT. Essa é a primeira versão que a gente finalizou, já está disponível no site da TQS. Para baixar é só entrar no site da TQS, ir em Store e fazer um download, é gratuito. Bom, essa aqui é a tela inicial da calculadora. Então aqui tem os dados de entrada, o carregamento e os resultados. Então, para iniciar aqui, você pode colocar um nome para a calculadora e definir o vão dela. Aí aqui você define qual que é a classe de resistência da laje que você estiver usando. Aqui os dados da seção transversal. Você pode ou definir os dados da seção transversal a partir de uma biblioteca catalogada, que já tem vários perfis catalogados aqui, ou manualmente através desse textinho. Então aqui você coloca a espessura de cada elemento, modo de elasticidade transversal, a quantidade de camada, e esse desenho já é atualizado com base no que você coloca aqui. Aqui você define as condições de contorno da sua estrutura, então se ela é bem apoiada, se é bem engastada, se é engastado livre, se é apoiado engastado. Aqui você coloca o carregamento, então você consegue inserir carga distribuída, carga concentrada. Você coloca aqui o peso próprio, já é calculado automaticamente com base na densidade definida aqui na biblioteca e com base nas dimensões dos perfis. Aqui você consegue colocar o valor de uma carga permanente e uma carga acidental, a duração do carregamento que vai estar sendo definido, o TRRF, o tempo requerido de resistência ao fogo do incêndio aqui, você define ele. Aí aqui a gente já faz a verificação dessas condições que você definiu, materiais, vão e carregamentos, a gente já solta os resultados aqui. Então, análise de LU, tensões normais, tensões de cisalhamento, estado limite de serviço, e aqui embaixo tensões, verificação de incêndio. Então aqui essa não passou, por exemplo, aí você pode ajustar, e, enfim. Tem esse botão aqui, que é o botão dos ponderadores, onde ao clicar aparece essa janela, que são diversos critérios que você consegue configurar para ser utilizado nos cálculos da sua laje. Então, por exemplo, aqui você consegue definir os coeficientes de minoração da resistência, o gama WB e o gama WV, para o cálculo da tensão resistente de flexão e cisalhamento. Aqui você consegue definir os coeficientes de modificação do CAMOD 1. Então, qual que é o valor do CAMOD 1 em função da classe de carregamento? Se é um carregamento permanente, de longa duração, de média duração. Porque a partir da última norma de madeiras, o valor do CAMOD 1 depende da duração do carregamento. Então, isso já é calculado automaticamente. Você só precisa alterar aqui, se quiser, qual que vai ser o CAMOD 1 em função da classe de carregamento. Aqui você também consegue mexer no CAMOD 2 e nos coeficientes de fluência. Então, em função da classe de umidade, a umidade que vai ser executada, vai ficar a sua estrutura, dependendo da umidade, você pode definir um CAMOD 2 e uma fluência a partir da umidade que você estiver usando. Então, aqui tem um default, só que você consegue trocar também. Aqui são os limites de deslocamento. Então, tem limite para deslocamento instantâneo e limite para deslocamento final. Você consegue definir aqui também qual que vai ser o limite para ver se o seu perfil vai passar em verificação LS ou não. E aqui as combinações. Então, os fatores para as combinações e as reduções. Você consegue definir os ponderadores para as diversas ações. Se é uma edificação residencial, se é uma edificação comercial, se é uma ação do vento, aí você define aqui os coeficientes. E aqui, como que vai ser feita
as combinações para os casos de carregamento. Então, se for o peso próprio, a gente só calcula, no caso do peso próprio, considerando 1 na parcela do peso próprio, a permanente e acidental não vai entrar. No LU, então, é 1,3 vezes o peso próprio, mais 1,4 vezes a permanente, e 1,5 na acidental. Então, vai ser essas as configurações que a gente vai calcular. Se quiser alterar, também pode. Aí aqui é a parte do incêndio. É possível considerar ou não a delaminação. Então, a Carol vai falar mais para frente para vocês detalhes sobre isso, de como e para que serve essa consideração da delaminação. E aqui os outros dados para os cálculos do incêndio. Bom, aqui, nesse botãozinho da classe de resistência, abre essa janela, onde já tem definido as classes de resistências, os coeficientes, os módulos de resistência à flexão e a cisalhamento característicos, o módulo de elasticidade longitudinal, o módulo de elasticidade transversal e a densidade da madeira em função da classe de resistência dela. Aqui também é possível inserir uma outra, é possível editar algum desses valores aqui. Aqui, nesse botãozinho biblioteca, é aquele catálogo que eu falei, que é possível inserir manualmente ou a partir do catálogo, onde são os catálogos que a Urban terá disponível aqui. Então, o CLT com 3 camadas, CLT com 5 camadas, esses são os CLT com 3 camadas, né? CLT com 5 camadas e 7 camadas. Aí a espessura longitudinal e transversal de cada camada. Aqui embaixo tem esse botão otimizar. Então, por exemplo, entrando com esses dados, esse vão, essa seção aqui, uma viga bem apoiada, e com esse carregamento aqui, a gente vê aqui em cima que não foi possível dimensionar. A verificação aqui de serviço, por exemplo, precisaria ter um L sobre D maior do que 500. Aí o L sobre D deu 51. Então já não passou. Verificação de incêndio aqui também não passou. Então o que acontece? A gente desenvolveu esse botão aqui, otimizar, que quando você clica nele, ele vai entrar aqui dentro dos perfis que estão catalogados, vai percorrer um a um e vai verificar todos os critérios e as verificações de LU e LS e incêndio. Então, a partir do primeiro perfil, o mais leve, que passe a todas as condições de verificação, o programa vai selecionar esse perfil automaticamente. Então, teoricamente, esse vai ser o perfil mais econômico que atende a todos os critérios de verificação. Então, clicando aqui, ele encontra o perfil mais econômico. Esse segundo botão é o botão do memorial de cálculo para CLT. Ao clicar nele, ele vai atualizar essa janela desse relatório e vai colocar todos os dados de entrada, os coeficientes utilizados, os ponderadores, os dados da seção, os dados do material, todas as verificações de LU, de LS, de incêndio vai estar nesse memorial aqui. Então, e lá embaixo você vai ter a opção de salvar esse memorial em um arquivo .rtf que é do WordPad, que é nativo do Windows. Então, você não precisa instalar nenhum programa adicional, nem nenhum programa externo para conseguir usar isso. Então, lá você consegue descer até o fim, salvar esse memorial, coloca um nome nele e deixa ele salvo para alguma consulta futura ou enviar para algum cliente. Aí, para utilizar e abrir esse relatório, não precisa nenhum programa externo. É o próprio WordPad nativo do Windows, você consegue salvar e abrir ele. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre o método de cálculo dos painéis. Bom, em uma viga de concreto armado comum, os deslocamentos causados por cisalhamento não são tão significativos. Então, pode-se usar a viga de Euler-Bernoulli normalmente. A parcela do deslocamento causado por cisalhamento é bem pequena com relação à parcela do deslocamento causado por flexão. Já aqui nas lajes, por ter várias camadas
A seção inicial, ao aplicar um carregamento, ela é assim, a seção final, ela fica mais ou menos dessa forma. Então, o que acontece? Os deslocamentos causados por cisalhamento não podem ser desprezados. Aí, na ABNT NBR 7190, essa última norma de madeiras que saiu recentemente, é utilizado o método gama para calcular os deslocamentos da viga. Então, o que esse método gama faz? Ele é um método aproximado, que a gente considera os efeitos do cisalhamento, onde a gente reduz a inércia das barras por um coeficiente gama. Esse método é alternativo às vigas de Bernoulli. Então, ele é mais prático e objetivo, é mais simples. E ele é uma utilização direta da equação de Euler-Bernoulli com esses coeficientes gama reduzindo a inércia das vigas. Esse é um método muito utilizado, ele está na 7190 e dá resultados muito bons, assim. Tá. É preciso utilizar esse método gama por causa de um efeito que acontece nas camadas das lajes, por serem várias camadas, uma longitudinal, uma transversal, que quando a madeira é submetida a esforços de torção, a seção transversal da peça tende a rolar na direção do raio. É um fenômeno conhecido como rolling shear. Aí, por isso, é preciso considerar o efeito do cisalhamento no cálculo dos deslocamentos da laje. Mas isso já está implementado na calculadora. Tem naquele memorial alguns resultados parciais indicados ali. E todo o deslocamento e verificação de ALS que acontece e que é calculado na calculadora é indicado ali. Então, isso já é feito automaticamente e está dentro da norma. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o dimensionamento e as verificações das lajes de CLT, que já estão implementados também na calculadora TQS. Então, vamos lá compartilhar a tela com vocês. Considerando as lajes como vigas, as nossas verificações são iguais às verificações de uma viga de concreto armado. Então, estado limite último e estado limite de serviço. No estado limite último, verificando as tensões normais, as tensões de cisalhamento, e para o estado limite de serviço, verificando as flechas, tanto imediata, quando após a utilização do carregamento de longa duração ou flecha final com afluência. Porém, para as lajes de madeira, nós precisamos também fazer a verificação das tensões, tanto normais quanto de cisalhamento, no caso de situação de incêndio. Então, como que a gente faz a verificação do LU? Né? Além da tensão normal resistente de cálculo, nós também avaliamos a tensão de cisalhamento resistente de cálculo. A fórmula para encontrar esses valores é muito similar à das vigas de concreto. Porém, nós precisamos considerar o fator K-mod, que é um coeficiente redutor. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que ele funciona. Então, no final, para as considerações LU, as tensões normais devido ao esforço de flexão têm que ser menores ou iguais às tensões resistentes da nossa placa, e o mesmo acontece para as tensões de cisalhamento. Formulação, como eu falei, muito similar à das vigas de concreto. Para as considerações ELS, então, o carregamento raro ou deformação inicial. Por norma, nós consideramos que a combinação das flechas obtidas por ação do carregamento de peso próprio, com carregamento de permanente, carregamento de carga acidental ou sobrecarga, deve ser menor ou igual à relação do vão da nossa laje sobre 500. E para a deformação final da nossa estrutura, da nossa placa, precisamos considerar, além da correção desses valores pelo coeficiente KDF, a ação da fluência na nossa estrutura. Então, por norma, todas essas deformadas, essas flechas obtidas, essas combinações, devem ser menores ou iguais do que o vão da nossa laje sobre 350 e, em alguns casos, 300. Então, falando um pouquinho dos coeficientes redutores, como o Johnny já havia demonstrado anteriormente na explicação da calculadora. O nosso K-mod, que é o nosso coeficiente redutor, que influencia tanto nas tensões normais quanto nas de cisalhamento, ele é composto de dois fatores principais. O K-mod 1, que é calculado em função da duração do carregamento,
E o CAMOD 2, que eu vou mostrar aqui também para vocês, que está relacionado com o fator de umidade relativa no ar, ou seja, a umidade do seu ambiente onde sua construção vai ser desenvolvida. Então, a combinação dos dois forma o nosso CAMOD final, que vai ser utilizado para calcular nossas tensões. Vou falar um pouquinho para vocês como a gente avalia as placas de CLT sob situação de incêndio. Então, na realidade, o que seria aquela questão da delaminação ou não das lajes de CLT? As lajes são compostas por lamelas unidas por adesivos e prensagem, no seu método de execução. Dependendo do tipo de adesivo que é utilizado, nós podemos ou não resultar em um desplacamento dessas lamelas quando a laje de CLT está sob uma situação de incêndio. Então, quando nós temos uma situação de não desplacamento das lamelas, ou seja, mesmo sob incêndio e com o fogo atingindo a parte do adesivo, as lamelas não se soltam, nós temos uma taxa de carbonização nas placas constante, uma média linear de 0,65 milímetros de carbonização a cada minuto. Porém, como vai ser o caso das nossas lajes na fábrica, pode ocorrer o processo de delaminação com a utilização de alguns adesivos. Como o fogo é analisado nesses casos? Então, inicialmente, a taxa de carbonização, vocês podem ver nessa figura aqui, ela ocorre também a uma taxa de 0,65 milímetros por minuto. A partir do momento que ela atinge a primeira camada de adesivo, ou seja, ela passa a primeira lamela inteira, nós temos uma carbonização de uma taxa que é o dobro da inicial, de 1,3 milímetros por minuto, até atingir 25 milímetros daquela camada. Se o tempo de fogo for menor do que isso, ele não vai queimar esses 25 milímetros e vai queimar até chegar no tempo final. Caso ultrapasse esses 25 milímetros e ainda estiver no tempo de fogo requerido, ou ainda estiver em situação de incêndio, a nossa placa vai voltar a queimar a uma taxa de carbonização de 0,65 milímetros por minuto. E esse processo vai se repetindo a cada camada nova de lamela que ele entra. Mas a nossa norma já prevê, a norma brasileira, NBR 7190, já prevê essas duas possibilidades de taxa de carbonização. Então, já tem essa situação segura que está prevista em norma e as placas já são dimensionadas seguindo todos os requisitos de segurança. Então, para mostrar para vocês um resumo de tudo que a gente explicou aqui hoje, nós vamos trazer aqui um projeto que foi desenvolvido com participação da Mata Urb, mostrar como que foram calculadas essas lajes e como você pode fazer esse cálculo certinho na calculadora. Então, trago aqui para vocês o projeto da loja Dengo, que foi uma parceria do fornecimento de CLT da Mata com a KLH. É um projeto localizado em São Paulo, com uma área construída de 1.500 metros quadrados e um volume de madeira de 218 metros cúbicos. Ele já está aberto, é uma loja que se localiza ali na Faria Lima. Foi inaugurada ao final de setembro do ano passado. Já está aberta a visitação. Então, como que funciona, como começa o processo para a gente dimensionar essas lajes? Primeiro passo, abrindo alguma planta ou corte de arquitetura, nós vamos avaliar, assim como em qualquer outro projeto, quais são os vãos característicos dessa planta, desse andar. E a partir da forma de uso dessa estrutura, no caso que é uma análise comercial, né, um tipo de construção comercial, nós vamos, por norma, identificar os tipos de carregamento, os valores que nós vamos utilizar de carregamento. O pré-dimensionamento, para a gente ter uma ideia de quanto mais ou menos vai sair o vão a espessura da nossa laje, segue os mesmos princípios de pré-dimensionamento das estruturas de concreto. Então, para lajes, nós podemos considerar, como uma pré-análise, o valor do seu vão sobre 40. E o tempo de fogo requerido, né? Como que a gente vai determinar qual que é o tempo de fogo que a nossa estrutura precisa resistir? Então, no Brasil, nós utilizamos a IT8 dos bombeiros, atualmente. Nela, nós temos um resumo que correlaciona tanto o tipo de ocupação ou uso da nossa edificação, quanto a altura que ela tem. A altura considerando do piso que nós temos de rota de fuga, né? O último piso para a rota de fuga com acesso à rua, até o último piso habitável da nossa estrutura, tá? Então,
Então, correlacionando ao tipo de ocupação da edificação com a sua altura de acesso, nós avaliamos pela IT8 qual que é o tempo de fogo necessário que aquela estrutura precisa resistir por questões de segurança. Então, para a nossa estrutura do edifício da loja Dengo, nós precisamos, por ser um comercial e ter uma altura de até 12 metros, na parte acessível, como eu expliquei, nós precisamos de um tempo de fogo de 60 minutos. Esses são os dados principais de entrada que a gente precisa, como o Johnny mostrou, para utilizarmos a nossa calculadora. Então, pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse foi uma breve apresentação do funcionamento da calculadora, uma breve introdução da teoria de cálculo da calculadora das lajes de CLT, um exemplo prático para vocês. Então, vou deixar aqui para vocês o site da Mata, o LinkedIn da Mata e o Instagram. Aí, caso queiram acessar também o site da TQS, o Instagram da TQS. E para baixar a calculadora, caso vocês ainda não tenham baixado, eu vou deixar o link e o QR Code. É só acessar aqui e vocês vão ser redirecionados para fazer o download. É isso. E vou deixar o meu e-mail aqui, johnny@tqs.com.br. Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda também. Então é isso e obrigado. Mais uma vez, obrigada, Johnny. Obrigada, pessoal, por terem assistido nossa videoaula, que explica um pouquinho sobre como funciona a Calculatimber CLT, primeira calculadora de CLT desenvolvida no Brasil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja sobre a calculadora ou sobre a empresa, estamos à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada por chegarem até aqui com a gente. Bom, a partir desses dados demonstrados que foram utilizados na loja da Dengo, vamos mostrar aqui para vocês como a gente utiliza a calculadora ao passo a passo com dados reais. Então, como o Johnny mostrou, essa é a tela da nossa calculadora. Aqui, não precisamos mexer no nome, mas pelos dados, nós tínhamos um vão de 500 centímetros ou 5 metros. Utilizamos nessa construção uma classe de resistência C24, então, como ele mostrou, apenas selecionando aqui nesse botão. Eu vou fazer com vocês o exemplo, considerando uma seção qualquer, apenas para mostrar como funciona o botão de otimizar, que o Johnny explicou para vocês, e ele vai dar a espessura certinha da calculadora que foi utilizada na obra, tá bom? Então, eu vou deixar, por enquanto, essa aqui mesmo. Poderíamos escolher qualquer uma, vou deixar essa aqui de 3 camadas de 110. Para esse projeto, as lajes foram biapoiadas, então já está selecionado aqui, como o desenho representa. As cargas, como mostrado anteriormente, nós tínhamos 50 kg-forças, ou 0,05 tonelada-força por metro quadrado de carga permanente, e de carga acidental, 150 ou 0,15 toneladas-forças por metro quadrado. O tempo de incêndio, como vimos através da norma da IT8 dos bombeiros, era de 60 minutos. Então, eu vou manter esse aqui, tudo bem? Até aqui é bem simples, só preenchimento com os dados que nós tivemos a partir das plantas e cortes e da tipologia da edificação que vieram com o projeto, ok? Então, vamos lá. Para a parte de commodities, nós não vamos mexer nos coeficientes, já estão aqui conforme a norma. A classe de ambiente, como foi um projeto desenvolvido em São Paulo, a nossa classe de umidade é a 2, então vou selecionar aqui a 2, tudo bem? A combinação, como é uma edificação do tipo comercial, então eu vou selecionar aqui carga acidental, a segunda linha com o FIS 0, 1 e 2 de edificações comerciais e escritórios. Não vamos mexer nos valores dessa tabela, já estão condizentes com os utilizados no projeto. E vamos considerar, conforme o nosso fornecedor, nesse caso a KLH, as placas com delaminação. E os fatores vamos manter, que são os de norma 0,65 e 1,3 de carbonização por minuto. Então, fatores selecionados. Nós vemos aqui que, para os nossos resultados, então, avaliando tensões normais de cisalhamento, nós vemos que nossa placa está ok, né? Nenhum fator aqui, nenhuma correlação ultrapassou 100%. Entretanto, quando chegamos à parte de ELS,
nós vemos que a nossa seção utilizada aqui não atende às condições de norma prescritas, que era a deformada ser menor ou igual ao vão sobre 500 inicial e a flecha final menor ou igual a vão sobre 300. E também vemos que temos um problema quanto ao incêndio. Então, para um tempo de 60 minutos, a placa de 11 centímetros de espessura não atendeu também a configuração de incêndio necessária. O que fazemos agora? Então, para um dimensionamento, nós vamos clicar em otimizar. Como eu havia mostrado para vocês, a calculadora já reprogramou e nos deu a espessura de 14 centímetros ou 140 milímetros, que foi a utilizada em construção e é a menor espessura que atende a todos os requisitos. Então, tanto de ELU, como vemos aqui, quanto de ELS, ou seja, as flechas estão dentro dos fatores determinados em norma, adotados, e é o tempo de fogo. Então, verificando as tensões normais de cisalhamento, a nossa placa com espessura de 14 centímetros atende também ao tempo de fogo de 60 minutos. Após essa otimização e chegando à espessura final, nós podemos clicar no botão de gerar memorial de cálculo e aqui teremos todas as considerações e passo a passos feitos para o cálculo da nossa estrutura e o memorial aqui já considera a espessura final otimizada pela calculadora, que são os 14 centímetros de laje CLT. Podemos, então, salvar esse memorial, que ficará como registro tanto do projeto quanto para a utilização pelo cliente, para ver o que foi considerado no seu dimensionamento.